1986. Os operadores de uma usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, realizaram um experimento com o reator número 4. A intenção inicial era observar o comportamento do reator nuclear quando utilizado com baixos níveis de energia. Contudo, para que esse teste fosse possível, os responsáveis pela unidade teriam que quebrar o cumprimento de uma série de regras de segurança. Nesse momento em que uma enorme tragédia nuclear se desenhou no leste europeu. Entre outros erros, os funcionários envolvidos no episódio interromperam a circulação do sistema hidráulico, que controlava as temperaturas do reator. Com isso, mesmo operando uma capacidade inferior, o reator entrou em um processo de superaquecimento, incapaz de ser revertido. Em poucos instantes, uma formação de uma bola de fogo imensa anunciava a explosão do reator rico em urânio 235, elemento químico de grande poder radioativo. Com o ocorrido, a usina de Chernobyl liberou uma quantidade letal de material radioativo, que contaminou uma quilométrica região atmosférica. Em termos comparativos, o material radioativo disseminado naquela ocasião era assustadoramente 400 vezes maior que o das bombas utilizadas no bombardeio de Hiroshima e Nagasaki no fim da Segunda Guerra Mundial. Por fim, uma nuvem de material radioativo tomava conta da cidade. A consequência do desastre de Chernobyl. A explosão do reator teve uma consequência de liberação de 5% do material do núcleo. Chernobyl, nos quais 2 trabalhadores morreram nesse instante e outros 28 faleceram nas semanas subsequentes. Por entretanto, centenas de registros de casos de câncer e tireoide, também casos relacionados ao estado mental da população traumatizada pelo acidente. As plantas trazem veneno desde a semente e sua aparência também viu alterada. Com isso, vários países suspenderam a importância dos produtos agrícolas como a batata e o leite. Milhares de pequenos agricultores perderam sua fonte de renda e tiveram que abandonar suas fazendas. Há vários animais que apresentam mutações genéticas até hoje e não é recomendado consumir qualquer tipo de alimento que tenha origem daquele território. Pata de elefante. Logo depois dos desastres de Chernobyl, uma equipe de cientistas soviéticos tiveram que arriscar as suas vidas entrando dentro do reator que havia explodido. Com a ajuda de uma câmera remota, uma massa intensamente radioativa foi encontrada no porão da unidade 4. Com mais de 2 metros de largura, pesando centenas de toneladas, é uma massa sólida, feita de combustível nuclear derretido, misturado com muitos outros materiais de vedação de concreto. A areia e o núcleo que o combustível tinha derretido. Ele está localizado no porão sobre a localização original do núcleo. Em 1986, o nível de radiação do pé de elefante foi medido em 10.000 rogens por hora. Qualquer pessoa que se aproximasse teria recebido uma dose fatal em menos de 1 minuto. Apenas 30 segundos de exposição. Ele teria tonturas, fadigas que ainda eram sentidas até 1 semana depois da exposição. A 2 minutos de sua exposição, as células do seu corpo começaram a sofrer de hemorragia. 4 minutos, teríamos vômitos, diarreia e febre. E em 5 minutos, teríamos apenas 2 dias de vida restante. Essa investigação recebeu o nome de Expedição Complex. O motivo era o medo que, se não houvesse contenção do material radioativo, poderia haver outra explosão. Impactos na saúde e no ambiente. A gigantesca catástrofe nuclear na cidade de Pripyat, na União Soviética, ainda apresenta cicatrizes de um lugar que sofreu fortes impactos ambientais. O principal deles, provocado pela radiação, um lançamento de aproximadamente 70 toneladas de urânio e 900 de grafite na atmosfera, criando um rastro de destruição por onde a nuvem tóxica passou, tão grande que conseguiu contaminar até partes do oeste europeu, matando ou alterando todas as formas de vida nessa região,
Na época em que aconteceu o acidente, a expectativa média de vida para os agentes expostos a essa radiação era de mais ou menos algumas horas. Atualmente, com a dissipação da radiação e com um sarcófago com uma estrutura gigante de chumbo e concreto que custou mais de 3 bilhões de dólares, permitiu que as pessoas pudessem visitar a cidade, que possui no momento uma radiação média similar a um voo de altitude de 10 mil metros. Porém, está longe de ser completamente despoluída. A radiação não é uma coisa que simplesmente some. Esse novo sarcófago será capaz de conter o material contaminado durante pelo menos mais de 100 anos, mas as novas ações terão de ser feitas depois disso, já que os materiais presentes no reator 4 continuarão perigosamente contaminados por 20 mil anos. Mesmo assim, os animais e plantas que sobreviveram à catástrofe abrigam vastas áreas zonas de exclusão de Chernobyl, que não há mais altamente contaminadas, contraíram uma série de deformações e mutações genéticas. Até agora, foram encontradas pouquíssimas evidências de que os seres vivos locais tenham se tornado mais resistentes à radiação. Uma espécie que conseguiu se adaptar foram as aves, alterando a maneira de utilizar antioxidantes no seu corpo. Assim como os sobreviventes das bombas de Hiroshima e Nagasaki, os animais de Chernobyl têm cataratas nos olhos e cérebros menores. São consequências diretas da exposição à radiação presente no ar, na água e em alimentos. Já os humanos, que tiveram contato com altos níveis de radiação, morreram ou tiveram dois tipos de efeitos irreversíveis no corpo. Um deles é a destruição de células com o calor, e o outro dano sofrido consiste em uma ionização e fragmentação das células que implicam na problemas de mutação genética durante a gestação de fetos, que nascem prematuramente ou nascem com graves problemas de má formação. De acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde, publicado em 2005, 4 mil pessoas morreram em decorrência do acidente. O governo ucraniano estima que apenas 5% dos membros das equipes de resgate e limpeza ainda estão vivos e saudáveis. Enfim, o desastre de Chernobyl, um erro humano que custou milhares de vidas e poderia ser evitado. Curiosidades. Este foi um dos únicos desastres que pontuou 7 na escala internacional de eventos nucleares, com uma radiação liberada maior do que as bombas utilizadas pelo Japão na Segunda Guerra. 2. Apesar da radiação e destruição no local, possui uma grande preservação animal, com grandes quantidades de castores, lóbulos, águias e outras espécies. 3. Após ser atingida pela radiação, uma floresta ficou toda vermelha, ganhando o nome de Floresta Vermelha. 4. Pode levar até 100 mil anos até que a radiação do local seja completamente extinta por conta do material radioativo contido no lugar.